Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. E nessa nossa aula de hoje, nós vamos entrar na reta final dos nossos assuntos. Então, eu pediria desde já que vocês abrissem o livro de espanhol de vocês, na página 43, tá certo? Nós vamos começar a entrar na reta final dos nossos assuntos, já nos preparando nessa reta final, para vermos os dois últimos capítulos dos nossos conteúdos de espanhol. Então, é muito importante que todos vocês prestem bastante atenção, tanto na nossa aula, quanto na correção do exercício, que eu vou mandar logo após esse vídeo. Então, vocês vão assistir primeiro essa aula, depois fazer o exercício e depois vocês vão ver o vídeo com a correção do exercício. Então, na página 43, pessoal, nós vamos ver o pretérito pluscuamperfeito, certo? Vou explicar para vocês. Quando a gente fala, pessoal, do pretérito pluscuamperfeito, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: nós estamos falando de um acontecimento que ocorreu antes de outro. Então, quando a gente fala de pretérito pluscuamperfeito, nós estamos falando de um acontecimento que ocorreu antes de outro, no passado. Então, por exemplo, se eu disser, vou colocar aqui um exemplo em português para que vocês possam acompanhar direitinho. Se eu disser assim, eu havia chegado antes dele começar a apresentar o trabalho. O que é que eu tenho aqui, pessoal, nessa frase? O que é que eu tenho nessa frase? Então, eu vou colocar aqui para que vocês possam ver, vou grifar aqui as partes que eu quero. Eu havia, o verbo chegar no particípio, e em rosa eu vou colocar aqui o restante da frase, certo? A parte que está aqui em rosa, o restante da frase. Então, veja, eu havia chegado, eu tenho aí dois verbos, que é o verbo haver e o verbo chegar. O verbo haver está no passado e o verbo chegar, pessoal, ele está no particípio, certo? Ele está no particípio. E em rosa eu tenho o quê? Eu tenho a ação que aconteceu logo depois que eu cheguei. Então, todas as duas ações dessa frase, elas estão no passado. Só que eu cheguei antes dele começar a apresentar o trabalho. O ato de eu chegar aconteceu antes dele começar a apresentar o trabalho. Certo? Vejam bem que eu falei aqui que nós temos o particípio. Certo? Em português, como é que eu formo o particípio? Eu formo o particípio em português com ado e ido. Certo? Eu formo um particípio em português com ado e ido. E em espanhol também. Quando é que eu vou usar ado? Para os verbos que terminam em AR. Quando é que eu vou usar ido? Com os verbos que terminam em ER ou IR. Por exemplo, o particípio em espanhol do verbo llegar, que é o verbo chegar, ele vai ser llegado. O particípio do verbo partir, em espanhol, vai ser partido. Então, vejam, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, no lugar do AR e do IR,
Eu tenho ado e ido. Então, eu vou substituir o AR por ado. E o ER e o IR por ido. Por exemplo, se eu tiver o verbo comer, termina com AR. Qual é o particípio do verbo comer em espanhol? Eu vou tirar o ER e vou colocar ido. Comido. Certo? Então, é assim que eu formo o particípio de um verbo em espanhol. Existem os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles vão ser um pouquinho diferentes, certo? Mas a gente vai ver eles logo, logo. Então, o pretérito pluscamperfeito, ele se refere a uma ação que aconteceu antes de outra no passado. Em português, por exemplo, eu havia chegado antes dele começar a apresentar o trabalho. São duas ações que aconteceram no passado, só que a ação de chegar aconteceu antes dele começar a apresentar o trabalho. Eu vi que eu precisei do verbo haver e do particípio do verbo principal. E como é que eu formo o particípio dos verbos regulares? Quando termina com ado, eu substituo. Quando termina com AR, eu substituo AR por ado. Quando termina com ER ou IR, eu substituo ER ou IR por ido. Vamos ver mais alguns exemplos em espanhol, agora com frases. Tá certo, pessoal? Agora vamos ver exemplo com frases. Por exemplo, eu posso ter uma questão que diga assim: yo tracinho a la escuela quando ella regresó. O verbo entre parênteses é ir, certo? O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que colocar o verbo haber no passado. Se eu for na página 43, eu vou ter uma tabelinha. E essa tabelinha da página 43, logo depois do pronome, localizem aí a tabelinha. Logo depois do pronome, pessoal, vai estar lá o verbo conjugado, o verbo haver. Então, para Joe, como é que fica o verbo haver? Fica había. O verbo ir termina com IR. E eu vi que quando o verbo termina com IR no particípio, eu substituo IR por ido. Yo había ido a la escuela quando ella regresó. Professor, e se eu não colocar o verbo haber? Se eu não colocar esse verbinho aqui, o verbo haber, vai ficar errado? Vai ficar errado. Professor, e se no verbo que está entre parênteses eu não colocar o particípio? Vai ficar errado? Vai ficar errado. Então, eu preciso do verbo haber e do verbo principal no particípio. Vou dar outro exemplo. Ella me, tracinho, quando regressou. E o verbo entre parênteses é hablar. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Colocar o verbo haber. Olha aí na página 43, na tabelinha. Quem é o verbo haber para ella? É había. E o verbo que está entre parênteses é hablar. Hablar termina com AR. O particípio de verbos que terminam com AR é ado. Então, ele me havia hablado. Eu troquei o AR por ado. Eu até sugiro que vocês coloquem aí no livro de vocês, certo? Coloquem aí no livro de vocês, como é que eu formo o particípio. Coloca na parte de cima para quando vocês forem estudar. Quando o verbo termina com AR, o particípio dele vai ser ado. Quando o verbo termina com ER ou IR, o particípio dele vai ser ido. Então, coloquem aí na parte de cima, pessoal, para que vocês não se confundam.
certo? Coloca assim, particípio, aí coloca, faz um quadrinho aí na parte de cima do livro de vocês e coloca do jeito que eu coloquei aqui, certo? Coloca aqui, ó, do jeito que eu coloquei aqui, faz um quadrinho, coloca assim, para vocês não esquecerem que quando o verbo termina com AR, o particípio dele vai ser o quê? Eu vou trocar o AR por ADO. E quando ele termina com ER ou IR, eu troco o ER ou IR por IDO, certo? E aí, creio que está tudo bem. Acho que está dando para pegar, está dando para entender. Vou dar mais um exemplozinho aqui, mais dois exemplozinhos básicos, tá certo? Para que vocês entendam melhor. Pode ser que eu tenha uma frase assim. Okay. O exemplo que eu coloquei aqui, prestem atenção, por favor. O exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte. Ellos, tracinho, fueron a Madrid quando vosotros, tracinho, llegar. Llegar é o verbo que tem entre parênteses, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, o verbo haber, porque se eu não colocar o verbo haber, vai ficar sem sentido. Qual é o verbo haber para vosotros? Olha aí na tabelinha da página 43. É habías. E llegar termina com AR. Olha aqui embaixo, quando o verbo termina com AR, como é que fica o particípio dele? Eu troco o AR por ado. Llegado. Certo? Vosotros habíais llegado. Então, eles foram a Madrid quando vosotros habíais llegado. Eles foram a Madrid quando vocês haviam chegado. Quando vós havíeis chegado. Certo? Então, vejam, pessoal, o que é que eu tenho que lembrar disso aqui? Desse assunto? Para eu poder me dar bem na prova, para eu poder entender bem esse assunto aqui. Eu preciso me lembrar que o particípio de AR é ado, o particípio de ER ou IR é ido. Exemplo aqui, ó, o verbo negar, termina com AR, então eu troco AR por ado. Ou ER ou IR, quando termina com AR ou IR, eu troco por ido. Certo? Eu tenho também que memorizar o verbo haber. Vocês têm aí uma tabelinha com o verbo haber, pessoal. Verbo haber, certo? Como é que fica o verbo haber? Conjugar o verbo haber aqui. Yo había, tú habías, él o ella había. ¿Certo? Nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos o ellas haviam. É o nosso verbo haver. Vocês têm aí nessa tabelinha da página 43. Agora, vamos lá para finalizar com os verbos irregulares. Verbos irregulares. Nós temos um exemplo apenas aí no livro de vocês, que é o verbo ver. O particípio do verbo ver vai ser visto. Visto. Certo? Vai ser visto. Tá bom? É o único exemplo de verbo irregular que vocês têm aí. Certo? Então, se entre parênteses vier o verbo ver, vocês vão colocar visto quando forem fazer o exercício. Tá bom? Então, essa pessoal é a nossa explicação de hoje, da nossa aula de hoje. Vejam que é um assunto bem simples, não é um assunto difícil, certo? É um assunto relativamente fácil, não é um assunto complicado, é um assunto que nós podemos tirar de letra. E eu vou pedir para vocês fazerem
o exercício número 1 e o exercício número 2 da página 43. Vou explicar para vocês. No exercício número 1, vocês vão sublinhar os verbos. Vocês vão sublinhar os verbos. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vou dar um exemplo aqui da letra A. A letra A está desse jeito, pessoal. A letra A aí da número 1 está desse jeito. Quando llegué a la estación, cuando llegué a la estación de autobús, ella ya se había partido. Então, esse aí é a letra A da número 1, certo? Essa é a letra A da número 1. O que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu vou sublinhar o verbo. Quais são os verbos que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o verbo llegar e eu tenho, o que mais? Os verbos haber e partir. Certo? Pronto, já achei o verbo. Onde eu tenho uma ação passada, eu vou colocar o número 1. E onde eu tenho uma ação que aconteceu antes da ação passada, eu vou colocar o número 2. Quando é que eu uso o pretérito pluscuamperfeito, pessoal? Quando eu tenho uma ação que aconteceu antes de outra. Qual foi a ação que aconteceu antes de outra aqui? Foi essa daqui. Eu coloquei o número 2. Certo? Então, sempre que eu tiver o verbo haber e o verbo no particípio, é porque essa ação aqui aconteceu antes dessa outra ação aqui. Lembrem que o verbo, ele é uma ação, certo? Então, pronto, coloquei o número 2 em cima. Sublinhei e coloquei o número 2 em cima. E o verbo que aconteceu no passado é o número 1. Llegué é número 1 e había partido é número 2. Había partido, ela já tinha partido, foi o que aconteceu antes de eu chegar. Então, vocês vão fazer desse jeito a número 1, letra A, B, C e D. Na número 2, vocês vão olhar quem é o verbo que está entre parênteses e vão colocar o complemento. Lembre, o complemento é com o verbo haber mais o verbo principal no particípio. Exemplo. Había llegado. Certo? Do jeito que está aqui, ó. Esse númerozinho 2 aqui que eu coloquei. Então, vocês vão olhar quem é o verbo, certo? E vão fazer a troca lá que eu comentei para vocês no começo da aula. Eu disse a vocês que era para fazer. Coloco o verbo haber, olha quem é o sujeito. Por exemplo, se o sujeito for Joe, eu vou lá na tabelinha da página 43. Qual é o pronome, qual é o verbo haber para Joe? É había. Achei aqui, había. Então, eu coloco había. E depois eu vou ver quem é o verbo que tem entre parênteses. Se o verbo que tem entre parênteses ele for regular, eu já falei para vocês que só o verbo ver que vai ser irregular, e vocês têm lá na tabelinha da 43. Se o verbo que está entre parênteses ele terminar com AR, no lugar do AR, eu coloco ADO. No lugar do ER ou do IR, eu coloco IDO. Certo? Então, pessoal, bom trabalho, mão na massa. Vamos fazer essa atividade, certo? E terminando essa atividade, vocês vão no outro vídeo que eu vou mandar para corrigir, tá certo? Então, pessoal, bom trabalho e até já já na correção.